neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Oh, alma cansada em tormento, vagando nas trevas sem luz, se olhares a Cristo um momento, terás vida eterna à luz. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divina ao brilhar com fulgor resplendente sem par. Jesus com poder triunfante a morte venceu sobre a cruz e vida eterna nos garante se andarmos com Ele na luz. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divina ao brilhar com fulgor resplendente sem par. A sua divina palavra declara que há salvação para todo que nele confia e dele recebe o perdão. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divina
Jesus, como a plenitude da simplicidade de Deus, não usou meios complexos para se expressar ao povo. Dizem que a maior dificuldade dos tradutores do original foi justamente a linguagem simples, ao alcance dos mais simples que Jesus usou. Essa tradução do aramaico para o grego teve muita dificuldade, dada a simplicidade de linguagem que Jesus Cristo teve aqui na terra. E ele, sendo simples, a plenitude da simplicidade, não podia de maneira alguma usar meios complexos, embora ele não tenha sido entendido, compreendido pelos grandes, pelos sábios entendidos em suas parábolas, em seu ministério, em sua maneira de vir ao mundo, de se apresentar ao mundo. Jesus, nesta simplicidade, tomou as coisas simples para falar das coisas profundas. Animais, por exemplo, aves. Aqui em São Mateus capítulo 10 ele está dizendo: portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Você já viu a astúcia, a prudência da serpente? Ele reparou tudo isto. E você tem visto a simplicidade da pomba? Assim ele nos recomenda ser. Mas, ouvintes, nós achamos oportuno termos aqui um momento em torno disto. Simplicidade. Simples. Deus escondido e revelado em simplicidade. Simples é aquilo que não é duplo, múltiplo ou desdobrado em partes. Nós temos uma enciclopédia autenticada, recomendada por uma alta autoridade do Exército Brasileiro. E nessa enciclopédia, quando aquele escritor fala sobre Deus, ele disse: Deus é simples. Deus é uma unidade simples. E ele explica assim, que sendo perfeito, Deus não pode ser composto, porque toda unidade composta é imperfeita, que, portanto, a unidade de Deus, se referindo Pai, Filho e Espírito Santo, é simples e não composta. Isto quer dizer, não é duplo nem triplo, não são três pessoas, mas uma só pessoa. Deus manifestado em uma só pessoa, porque essa unidade é simples, ela não é composta de três pessoas. Se ela for composta, ela será imperfeita. Três pessoas distintas seriam uma unidade composta, imperfeita, portanto. Ele afirma isso até de uma maneira revelada. É certo, porque Deus se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo, mas isto é atributos, ofícios de Deus: paternidade, filiação e Espírito Santo. Mas a Jesus Cristo é imagem
do Deus vivo. Jesus Cristo é o Filho que saiu do seio do Pai, que nunca foi visto. Mas este Jesus Cristo o fez conhecer. Por isso ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Mas a simplicidade, a questão de ser simples, não encerra somente nisto. É muito importante o que escrevem a respeito do simples. É uma coisa que não tem ornatos ou elementos acrescentados. É singelo, é de estilo simples, formado de poucos elementos e, portanto, de fácil utilização ou compreensão. Esse mistério aí que ninguém compreende não é simples. O mistério da piedade é simples, é Deus em carne, disse São Paulo. Mas então simples é aquilo que não apresenta complexidade ou dificuldade. Um português sem muito vocabulário. Uma linguagem suficiente para que todos possam entender aquilo que queremos expressar. Que até mesmo as crianças e os mais simples podem compreender. Sem sacrificar o idioma, nós podemos falar perfeitamente, corretamente, de uma maneira simples, sem complexidade ou dificuldade de compreensão. Porque esta é a maneira que nós falamos aos nossos filhinhos. Esta é a maneira que Deus fala aos seus filhos. Simplicidade é qualidade do que é simples, do que não apresenta dificuldade ou obstáculo. Naturalidade, espontaneidade, caráter próprio, não modificado por elementos estranhos, querendo imitar, burlar. É naturalidade. É ser aquilo que você é, como mulher, como homem. Você não precisa de uma beleza artificial. Se você é uma mulher simples, você mostra aquilo que você é. Quem te quiser tem que ser da maneira que você é, não uma mulher artificial. É forma simples e natural de viver, de expressar, de andar, de trabalhar, de comer, de habitar. Isto é Deus. E por falta de simplicidade, o mundo está desgostoso com a vida. Porque aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta a si mesmo será humilhado. É o que está acontecendo com o mundo nesse instante. Desprezando as coisas simples, buscando as coisas grandes, esperando num reino político religioso. Os judeus rejeitaram a Jesus Cristo por causa da maneira simples que ele se manifestou. E a mesma coisa tem acontecido agora, quando Deus tem enviado o maior profeta que já pisou na terra, Elias, o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, revelando o Apocalipse, pregando e revelando todas as Escrituras, mas vindo de onde? Do deserto. Vindo de onde João veio, do deserto. Um ministério simples, humilde, porém revelando o ministério do Filho do Homem. Sim, amados, lá no Amazonas, nas matas do Amazonas, tem um irmão
de fé, um companheiro amado, que foi mateiro, foi seringueiro ali no Amazonas. E ele conta como se extrai o leite da seringueira. É apenas um cortezinho. É um cortezinho na árvore. É o pequeno corte na seringueira. É simplicidade. Dali se extrai um produto que é de tanta utilidade. Veja de onde se tira o ouro. Veja de onde se tira o diamante. Veja de onde você mesmo saiu, sendo uma pessoa tão importante. Veja de onde você veio e para onde você vai, como homem, como mulher. Se nós nos acomodássemos às coisas simples, nós seríamos muito mais felizes, porque Deus se esconde e se revela em simplicidade. Então está ali um pequeno corte da seringueira. Naquela árvore é a simplicidade, é o segredo de se obter o seu leite, o seu produto, sem aniquilar a árvore, a fonte de produção. É um pequeno corte. Um grande reverendo, querendo encontrar com o profeta desta era, o irmão Branham, foi à sua casa e esperava que fosse encontrar ali um escritório de muito luxo e um homem muito difícil de ser encontrado, com muita pompa, muita coisa. Mas, para sua surpresa, quando ele chamou ali na porta, o profeta saiu ao encontro do reverendo, com um avental na sua cintura. Estava ajudando a sua esposa a lavar as vasilhas. O profeta desta era. O homem que mais foi usado em todos os séculos no poder da cura divina, da ressurreição de mortos, da cura de câncer, sem trapaça, sem estar pedindo dinheiro, sem coisa alguma. Sair para receber um reverendo com um avental na cintura, porque estava ajudando a sua esposa a lavar as vasilhas. Este homem pregou uma mensagem de Páscoa, cujo título é Ao Nascer do Sol. E ele conta como recebeu esse tema. Naquela manhã, bateram em sua porta. Insistentemente, ele foi atender. Era uma pequena garota loira de olhos azuis. E lhe deu um cartãozinho, que era de seu pai. E ela fez questão de dizer, meu também. E naquele cartãozinho estava apenas escrito, ao nascer do sol. Daquele pequeno cartão, o profeta desta era tirou uma das maiores mensagens que a terra já ouviu, o nascer do sol. Ele fala sobre o poder dinâmico do poder da ressurreição, o poder dinâmico do Espírito Santo, sem o qual nós não seremos arrebatados, mas se manifestando em total simplicidade. Sim, meus amados, por que Jesus recomendou ser simples como as pombas? Porque antes de recomendar uma coisa, ele era aquela coisa. Antes de ensinar uma coisa, ele praticava aquela coisa. Quando ele ensinou a amar, ele a amou primeiro. Quando ele ensinou a obedecer, primeiramente ele foi obediente. Porque como o cordeiro é o animal mais obediente, ele foi obediente até a morte e morte de cruz.
Isto é que traduz em nós o verdadeiro caráter cristão e nos leva a perder, a nos livrar da vaidade que tem sacrificado as pessoas. A vaidade tem consumido 70% dos salários. A vaidade tem se tornado em coisa de primeira necessidade. O luxo tem consumido até mesmo a parte mais necessária, que é a alimentação. Tem roubado a alimentação. Ostentar um nível que não pode suportar é o mal de todas as nações. Ninguém quer se apresentar como é, ninguém quer viver como é, mas sempre quer aparecer como aquilo que não é. Justamente ao contrário do Espírito de Cristo. Paulo trabalhou nesse sentido, lutou para que ninguém pensasse dele mais do que aquilo que ele era. Mas há tantos gestos, tantas gesticulações para que pensem de nós mais do que aquilo que somos. A rainha lá de Sabá saiu, viajou muito longe para ver a sabedoria de Salomão. A sua fama chegou até lá nos confins da terra. Mas quando ela chegou ali, depois ela fez a grande declaração que tudo que ela ouviu a respeito de Salomão foi pouco em relação àquilo que ela viu. Oh, que coisa boa é quando se pensam menos da gente e possam encontrar um dia mais do que pensaram. E que coisa triste é pensar mais da gente e um dia encontrar que é muito menos. Que coisa triste e terrível é pensar mais de uma moça, de uma mulher por causa de sua beleza e depois não encontrar caráter nela. Agora Cristo não engana. A igreja não pode enganar a Cristo. Ela pode se pintar e fazer o que for. Ele conhece a sua esposa. Ele virá buscar um caráter simples, numa unidade simples, não dupla, múltipla, composta, dobre, mas um caráter simples, uma unidade simples, neste corpo que é composto de organismos vivos, irrigados pelo mesmo sangue, orientados pela mesma mente, simples como a pomba. Não havia lugar para ele ali quando ele nasceu, mas agora há lugar para ele no seu coração, porque esse coração é como a manjedoura, é simples, a sua vida deve ser simples, então Cristo estará nela. Não teve palácio no mundo, Senhor, nem honras lhe deram de Rei Salvador. Então disse Maria: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Não há lugar para Cristo. Deus os abençoe, ouvintes, na simplicidade dos santos, do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe. Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas.
Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? Ali no Novo Gama, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Eterno Deus, Senhor dos céus, és minha luz e salvação. Eterno Deus, gracioso Pai, sempre o teu nome eu louvarei. A ti entrego meu coração e todo o meu ser. Dá-me paz, real poder e consolação. Eterno Deus, bondoso Pai, meu bom pastor, vem me guiar, vem me proteger, meu dia a dia amparar. A ti entrego meu coração e todo o meu ser. E consolação. Testemunhar com vida e transmitir o amor. Louvar sempre o teu nome a cada instante, a cada dia.
transmitir amor a cada instante, a cada dia do meu viver. A cada instante, a cada dia do meu viver. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Guiará em toda a verdade, principalmente a verdade a respeito de si mesmo, isto é, a verdade a respeito de quem é o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo e para que foi dado o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos guiar em toda a verdade, nós creremos em uma mentira, porque uma mentira é uma verdade pervertida. Seria a Bíblia Sagrada, mas de uma maneira pervertida. Então a Bíblia se torna em uma mentira quando ela é pervertida pelo homem. Todas as crenças baseadas na Bíblia Sagrada alegam ser a verdade, e as pessoas crendo nelas passam a crer numa mentira bíblica, isto é, na Bíblia de uma maneira pervertida pelo homem. Mas São Pedro, afirmando isto, disse: eles torcem as Escrituras para a sua própria perdição. Então, ouvintes, em síntese, nós temos uma advertência muito tremenda e que deve chamar a atenção de nós todos, não para nos colocar em dúvida e suspeitando de todas as coisas, mas para um inventário, uma análise, se de fato estamos sendo guiados em toda a verdade, principalmente na verdade acerca de Deus, do Espírito Santo. O termo bíblico apresenta o Espírito Santo como uma pessoa, porque ele é um pronome pessoal. E Jesus disse: ele vos guiará em toda a verdade. Mas nós faríamos uma pergunta nesse instante. O Espírito Santo é uma pessoa? Perfeitamente. Concordamos. Da Trindade de Deus. Concordamos. Perfeito. Mas que pessoa é ele? A primeira? É a segunda? Ou a terceira? Bom, se Deus fosse de fato dividido em três pessoas distintas, ele seria a terceira.
Mas acontece que ele próprio, nos guiando na verdade acerca de si mesmo, nos mostra que ele é o Pai, porque Maria concebeu do Espírito Santo. E de quem a mulher concebe, ali está o pai da criança. E o próprio Jesus Cristo disse que Deus é Espírito, e só pode ser Espírito Santo. Então, que pessoa é o Espírito Santo? É muito fácil, depois que temos a revelação disto, depois que o próprio Espírito Santo tem nos guiado nesta verdade, nós sabemos quem é o Espírito Santo e para que ele foi dado. O Espírito Santo, na igreja, na dispensação da igreja, é a pessoa de Cristo. Agora, Jesus Cristo diz que ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega é a última letra do alfabeto grego. Então eu sou o alfa e o ômega. Quer dizer, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Essa é uma identificação do próprio Senhor Jesus Cristo na Bíblia Sagrada. Uma vez que o Espírito Santo é a pessoa de Cristo, então tanto Jesus quanto o Espírito Santo, que é o Pai, é a primeira pessoa. Só há uma pessoa na divindade. Só há uma pessoa na divindade. A Trindade de Deus é composta de 3 manifestações: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é sobre nós, Filho é conosco, Espírito Santo é Deus em nós. Jesus Cristo é quem prega isto. Ele disse: eu e o Pai somos um. Ele não disse assim: eu e o Pai e o Espírito Santo somos 3 pessoas distintas. Você nunca viu isso na Bíblia. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Agora, em São João, capítulo 10, versículo 30, ele afirma categoricamente: eu e o Pai somos um. Ele teria que incluir a terceira pessoa e dizer: eu e o Pai e o Espírito Santo somos 3 pessoas distintas, concordando num só Deus. Mas a Bíblia não nos oferece esta base. E o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E a principal verdade que nós necessitamos é acerca do próprio Deus. Porque se nós cremos em Deus de uma maneira errada, nós vamos ter uma fé errada. E o que pode nos levar aos céus é somente uma fé correta na palavra de Deus. Ele disse em São João, capítulo 14, quem vê a mim, vê o Pai. Ele ainda afirmou, respondendo a Filipe: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Que o Filho que estava no seio do Pai, nos pensamentos eternos de Deus, ninguém jamais viu o Pai. Mas o Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. São João capítulo 1, versículo 18. Agora, neste mesmo Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 16, ele diz: e eu, uma pessoa, rogarei o Pai, outra pessoa, e ele, outra pessoa. 3 pessoas, não? Vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Isso não se refere a 3 pessoas. Há 3 ofícios distintos. Há 3 manifestações. Deus, em sua plenitude, em sua glória, jamais poderia salvar o homem. Ele teria que ser Emanuel, se confinar num corpo, e esse corpo, sendo nascido de mulher, seria filho, e como homem teria que falar: Pai, Pai, corpo me preparaste.
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade é esse Consolador. São João, capítulo 14, versículo 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. A quem os discípulos conheciam? Era Jesus. Ele disse: eu sou a verdade. Em outras palavras, eu sou o Espírito de verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, o Espírito da verdade, o Espírito que estava na verdade encarnada, era conhecido pelos discípulos, porque habitava com eles. Jesus disse: porque habita convosco. E logo em seguida afirma: e estará em vós. Então é Deus na igreja. Deus em Cristo, Cristo na igreja. Cristo em você. E ele continua afirmando: não vos deixarei órfãos. Quem deixa órfão é Pai. Ele é Pai da eternidade. São João 14, 18. Não vos deixarei órfãos, necessitando de outros, de padrastos, de ajudas do mundo, de esmolas do mundo, de caridade religiosa, para cuidar da vossa fé, do vosso espírito. O que tem se tornado essas organizações, tem se tornado em casa de misericórdia para cuidar de mendigos espirituais, órfãos. Mas ele disse: não vos deixarei órfãos, para que vocês fiquem aí de mão em mão, correndo em fila de oração daqui, fila de oração daquela. Vocês terão a mim mesmo em vocês para tudo, para todas as coisas, para a cura, para o poder, para a vida vivida. Voltarei para vós. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Isso não se refere à sua segunda vinda. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. O Alfa, o Ômega, a primeira pessoa. O Espírito Santo é a pessoa de Cristo. E a Trindade de Deus são três ofícios do mesmo Deus, três manifestações. Como Pai sobre nós, como Filho conosco, como Espírito Santo em nós, não nos deixando órfãos ao clamor do dia, à mercê dos especuladores, dos caridosos para com as almas. Sim, meus amados, a coisa correta tem sabor de verdade. A coisa correta tem gosto, tem sabor. Você sente quando você está ouvindo uma coisa correta, você sente o sabor dela, sente o cheiro dela. Mas o que disse São Paulo? Que esse cheiro para alguns é morte. Ele disse em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Você deve ter o cheiro, exalar o cheiro do conhecimento de Deus. Como você pode exalar esse cheiro de três pessoas distintas? Você tem que exalar um cheiro de um Deus que pode todas as coisas, que é rei, é sacerdote, é profeta, é rei pai, é sacerdote o filho, profeta ilumina, guia, Espírito Santo. O Pai tem o seu nome? Sim, perfeitamente. O Filho tem o seu nome? Perfeitamente. O Espírito Santo tem seu nome? Sim. Por quê?
Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo, ministério de Deus em sua igreja aqui na terra é o Espírito Santo. Portanto, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo, Cristo. Jesus jamais seria Senhor se o Pai não estivesse nele. Jesus jamais seria Cristo se o Espírito Santo não estivesse nele ungindo, porque Cristo quer dizer ungido do Senhor, ungido do Pai. Tu és meu Filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Em todo lugar, o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte, para os que se perdem. Essa doutrina é falsa, esse cheiro é falso, é cheiro de morte. Mas para aqueles, os salvos, é cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo, quem tem idoneidade, essa idoneidade vem do próprio Espírito Santo para conhecer esta verdade, ter coragem de publicá-la. Você vai ali, compra um desodorante bastante caro, cheiroso, você não tem dúvida alguma em se aproximar das pessoas. Aproxima-se tranquilo, descansado, que não está exalando um mau odor ali, um mau cheiro, porque você sabe que está limpo, tomou banho, está exalando algum cheiro agradável naquele ambiente, ou para com aquela namorada, para com sua esposa. Você tem certeza disto. Agora, há pessoas, muitas vezes a esposa não gosta do cheiro daquele tipo, daquele tal desodorante que seu marido usa. Ela não sente bem com ele. Porque você sabe, isso é questão de gosto a estas alturas. Muitos não sentem bem com o cheiro desta verdade. Sentem mal, mas Paulo disse, é para os que se perdem. Os que se perdem sentem mal o cheiro desta verdade, deste conhecimento, e crucificam a Cristo novamente, rejeitando a verdade, rejeitando a palavra, rejeitando a direção do Espírito Santo, o conhecimento do Espírito de Deus a respeito de si mesmo. Você está crucificando a Cristo novamente. Agora, esse conhecimento acerca de Deus, de quem é o Espírito Santo, para que ele foi dado, leva também você a conhecer-se a si mesmo, como cristão, como filho de Deus, e por isso não vende a sua primogenitura por pratos de lentilhas deste mundo, não crucifica Cristo, nem em Jesus Cristo, nem no Espírito Santo, nem em sua igreja, nem em si mesmo. Ele vos guiará em toda a verdade. Sacrificado foi o Senhor pelos pecados teus, mas dentre os mortos ressuscitou e vivo está nos céus. Só Cristo satisfaz. Não crês no que Ele fez? Com esta incredulidade tu estás crucificando outra vez. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
E quando for sem Deus para o além, o céu não herdará. Diga em seu coração: Senhor, eu aceito esta verdade. Posso ver o Pai no Filho e o Espírito Santo em mim, que é a pessoa de Cristo me guiando em toda a verdade. Quero o seu nome, como a genuína esposa quer o nome de seu marido. Em nome de Jesus Cristo, Filha de Deus, Filho de Deus, o Senhor te abençoe agora. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. É bênção para você. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. Sacrificado foi o Senhor pelos pecados teus, mas dentre os mortos ressuscitou e vivo está nos céus. Só Cristo satisfaz. Não crês no que Ele fez? Incredulidade tu estás crucificando outra vez. O pecador que a Cristo não tem, já condenado está. E quando for sem Deus para o além, o céu não herdará. Só Cristo satisfaz. Não crês no que Ele fez? Com essa incredulidade tu estás crucificando outra vez. Esquecer que Deus é o grande autor da salvação de todo que crer em Cristo e seu amor. Só Cristo satisfaz. Não crês no que Ele fez? Com
incredulidade tu estás crucificando outra vez.